explica um pouquinho o que que é hoje a tua posição, o que que é hoje a tua realmente a tua função, em Uhum. palavras mais simples, assim, para que o Mais pessoal possa simples. entender. Então, assim, eu faço simulação de processo. Então, né, você tem lá na empresa, você tem, por exemplo, você vai fazer um produto X. Tem diversos processos que você tem que fazer nele numa sequência lógica, né, para que você consiga montar aquele produto e deixar ele, trazer ele com qualidade, né, para o consumidor. Né? Acho que é o Isso. primeiro passo. A gente tem que ser humilde e entender que pessoas com habilidade. Nem todo mundo vai ser igual a você. Você tem as suas habilidades, eu sou bom nisso. Mas as outras pessoas que estão do meu lado não precisam ser bons, iguais a eu. Elas são boas em outras coisas. Mas é um exercício diário, Nossa. Uhum. tudo tá conectado, porque no dia a dia, se você levanta da cama e dá uma tropeçada ali bate o dedão no pé da cama de madeira, e Aham. já dá né, solta um palavrão daquele, lembra que o Hélio Couto falava? Falou: "Ali você já decretou, no teu dia vai ser daquele jeito". Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou André Coelho, host desse podcast. Estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o episódio número 16 e a gente está começando aqui mais um bate-papo, eu e meu marido e o nosso convidado de hoje. Qual que é o tema de hoje, amor? Então, o tema de hoje é a humanização da informação que precisa acontecer dentro do ambiente da engenharia. E por que a gente vai falar de engenharia? Bom, porque o convidado de hoje é desse ramo, né? Convidado, o host, muito tempo de engenharia e a gente... Quantos anos de engenharia já, amor? Caramba, Desde o início. Tem um. desde o primeiro contato? Porque desde que eu te conheço você fala mais de 20, mas assim, quanto tempo já? Até hoje são 26, 26 anos? 26 anos. 26 anos. É que eu tô velhinho já, né? A gente tá, né? Bom, então vamos apresentar o convidado de hoje. Uhum. É o Jean Eihert. Primeira vez aqui no podcast, né? Pela primeira vez no UnineCast, ele nasceu em Curitiba, Paraná. É casado, tem uma filha de 4 anos e é formado em Engenharia de Controle e Automação, como eu também sou. Uhum. Somos colegas também nisso. Atualmente ele é engenheiro de simulação de processos industriais. Ele adora motorsport e escutar rock. Jean, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Quálio, boa noite, Gabi. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece, Jean. Demorou um pouquinho, né, para a gente conseguir realizar esse episódio e vale a pena, a paciência é tudo. Obrigada pela paciência. Obrigado a vocês também. A gente já vem conversando aqui no bastidor, né, Jean? É a primeira vez que a gente está conversando. E eu queria Uhum. contar um pouquinho para o pessoal. André apresentou você aqui, você nasceu então em Curitiba. Então, hoje Isso. a gente estava comentando, você mora em Santa Catarina, você está onde? Eu estou em Joinville, isso. E eu trabalho em Curitiba. E é justamente, né, a gente fica indo e voltando, né? Trabalho em Curitiba e família e casa em Santa Catarina, né? É os Muitos cento e anos vinte. assim já? Já tô, olha, eu já tô eu comprei a minha casa aqui em Joinville foi em 2017, eu acho. Eu tô mas eu já tô desde fazendo isso, eu faço desde 2013 já, sabe? Já Então tá já são até mais 10 acostumado, anos. né? Já, se você me colocasse de ponta cabeça e vendado no carro, acho que eu chegava lá. Vai sozinho. O carro Mas já faz. dirige sozinho. É, é. Que Cara. massa, cara, que massa. Jean, você, Hum, você sugeriu um tema muito bacana, né? Que aham, vem de encontro ao nosso conceito aqui do podcast, do UnineCast, que uhum, é a gente transforma, né, informação técnica no conteúdo amigável de fácil acesso. uhum, E humanizando, né? Humanizando o profissional ali que está falando sobre
um Uhum. tema técnico, um tema que ele domina, um tema que ele é especialista. Uhum. E você foi um dos primeiros, acho que um dos únicos que sugeriu a gente falar mais dessa parte da humanização no ambiente de engenharia, né? Hum. E foi muito bacana. Você é uma pessoa. Bom, a gente já trabalhou junto, né, Jean? Então, eu sei, eu gosto muito do teu perfil, gosto muito da sua forma a sua conduta no ambiente de trabalho, Uhum. com muito respeito, né? É um cara que, assim, tá falando profissionalmente, tá falando pessoalmente, sempre com muito Uhum. respeito, educação, postura. Isso Uhum. eu sempre admirei muito em você. Então, Obrigado. nada mais nada mais justo de que da gente conversar e aceitar essa sugestão massa e falar mais sobre a humanização no ambiente de engenharia, no caso específico aqui que a gente vai falar, Uhum. mas eu eu dou muito valor para isso, muita importância para Uhum. isso, e Uhum. e você também, né. Então eu gostaria de discutir um pouco sobre isso, a sua visão sobre isso, e a Gabi Uhum. aqui também vai fazer algumas perguntinhas nesse A Gabi ambiente. aqui como leiga, né, porque Leiga no ambiente de engenharia, mas você é, tem você também tem bastante experiência no mundo corporativo, né. mas eu queria que você a gente começou a conversar antes aquela hora ali, mas eu precisei sair, eu não a gente não Uhum. continuou. Explica um pouquinho o que que é hoje a tua posição, o que que é hoje realmente a tua função, em Uhum. palavras mais simples, assim, para que o Mais pessoal possa simples. entender. Então, assim, eu faço simulação de processo. Então, né, você tem lá na empresa, você tem, por exemplo, você vai fazer um produto X. Tem diversos processos que você tem que fazer nele numa sequência lógica, né, para que você consiga montar aquele produto e deixar ele, trazer ele com qualidade, né, para o consumidor. Então, eu faço a simulação dessa cadeia de processos, no caso, né, virtualmente. Então, a gente faz todo esse processo virtual, faz a validação, a gente consegue pegar vários erros, né, ou se antecipar vários erros que podem acontecer depois lá no chão de fábrica e, né, no momento de você fazer isso acontecer, você consegue driblar, né, esses erros e, enfim, garantir um processo mais clean, que ele chegue melhor já na fábrica e mais rápido, mais ágil. Você não age por tentativa e erro, porque se você não tivesse esse tipo de ferramenta por trás, você iria errar, aí tem que arrumar esse erro, aí tem que Uhum. você fica num loop, ficaria num loop, entendeu? E isso perde muito tempo. Então você erra aqui já dentro do computador, você consegue enxergar esses erros e aí você garante que o seu processo ele nasça, o nascimento dele seja melhor, entendeu? Mais rápido e sem tantas dores, assim, digamos assim. Esse seria É muito basicamente o que eu é muito faço. bacana isso, porque reduz o tempo, reduz o custo. Uhum. Eu acredito que você consegue ser até mais criativo no momento de desenvolver um projeto onde você consegue já simular antecipadamente, o processo dessa industrialização ali. Então, eu acho que é uma ferramenta incrível, na O minha Jean opinião. tá no ramo automobilístico também, Jean? Eu já trabalhei, Gabi. Hoje eu não tô, temporariamente, momentaneamente eu não estou mais. Eu estou no ramo de Ah, eletrodomésticos hoje em dia, mas eu já trabalhei também em automotivo, enfim, com o próprio Qualio, né? E, não muda muito, na verdade. eu ia te perguntar, é diferente um ambiente para outro, uma É, indústria para outra? é, é, isso tem que dar. O ambiente é diferente, mas assim, o trabalho em si é o mesmo, né? Assim, no fundo, continua o mesmo. Você só está mudando o produto e o tipo de processo. Uhum, Mas, assim, o modus operandi do jeito que eu faço no software, para mim, não muda muita coisa, né? E, entendi. é, assim, miúdo seria isso, mas nessa parte de automotiva mesmo, já faz um bom tempinho que eu já não estou trabalhando mais, mas fazem 4 anos já que eu tô, que eu dei
pro switch. Uhum. E dá para dizer que tem uma preferência Olha, ou não? olha, Gabi, eu vou falar a verdade para você, eu sou igual ao Qualy, então, eu sou apaixonado por carro. Eu sempre gostei de trabalhar com qualquer coisa envolvido com carro, sabe aquela coisa de dar prazer? Acho que isso é uma coisa bem importante hoje em dia, né, que até falta, acho, né, principalmente aqui no Brasil, você gostar do que faz, né? Eu acho isso super Hum, importante. Eu amo trabalhar com carros, igual o Qualy. Então, o Qualy eu posso dizer uma pessoa que ele é apaixonado por carro, ele conhece tudo de carro. Então, é super importante você, né? Primeiro é você gostar daquilo, né? Que daí é que nem dizem, o trabalho aí não se torna um trabalho, se torna um prazer, né? Quando você descobre aquilo realmente que você gosta, né? Como que se diz, é um change game ali, né? Uhum. É tudo, na verdade, ali. Você começa a trabalhar melhor, né? A dedicação e tudo mais. E, é. enfim, eu gosto bastante dessa parte, mas hoje, atualmente, já não estou mais trabalhando com isso. Enfim, o destino me tirou momentaneamente disso. Mas vai voltar ainda, Jean. Vai voltar ainda. Você sabe que a Ou, gente ou aquilo. Desculpa, só interrompendo um pouquinho. Na essência, é aquilo que a gente estava conversando, né, Jean, um pouquinho antes de começar a gravação. Uhum, A essência mesmo do dia a dia no ambiente de trabalho é aquele ambiente saudável, né? ah, Essa é a primeira coisa. Que eu sei que é uma coisa que você dá muito valor, eu uhum, também, a gente também, né? Ambiente saudável, no ambiente de trabalho saudável. Isso para a gente é o principal. Aí depois, se você consegue estar num ambiente saudável, fazendo o que gosta. fazendo o que está gostando ali no sentido ali, trabalhando com algo, o produto ali é algo que você gosta e admira, melhor ainda, É. né? melhor ainda. E Então, e aí, isso como a gente fala que é o suprassumo, né? É porque a gente passa mais É, tempo, mais horas do nosso dia acordado, a gente está trabalhando, né. sim. Então, Não, isso é maravilhoso. Isso se é puder maravilhoso. ser trabalhando o que gosta, eu acho que se transforma na parte saudável também. Sabe que a gente muda os temas, a gente tem 5 pilares aqui, né, uhum, Jean, que a gente aborda uhum, um pouco da nossa vida, fala da engenharia, fala de imigração, fala de saúde, fala de business e tal. Mas a gente pode mudar o que for os assuntos, a gente vai acabar sempre falando, você vê, o pilar hoje é engenharia, e a gente já uhum, começa o nosso bate-papo de hoje falando fazer o que gosta, né, então a gente vai uhum, falar de saúde mental também, né, Uhum. então é o ser humano, né, uhum, é falar do ser humano mesmo. E uhum, isso é que deixa o assunto aqui, a conotação do Ninecast também é educacional, né, Jean? Então, uhum, por isso que a gente gosta de abordar algum tema técnico uhum, para passar a experiência para as pessoas, né? uhum, A uhum, experiência, ela é ela quando ela é espalhada, ela é compartilhada, ela é incrível, uhum, né? É. Ela se torna educação e aí parece que ela tem muito mais valor do que se ficar só para gente, né? é, Então, a ideia é essa, o conceito sempre foi esse, e a gente está uhum. muito feliz e realizado de poder estar fazendo isso. Então, mais uma vez, a gente agradece aí de você estar tão alinhado com o nosso Uhum. com o conceito, né, do Unitecast. Não, e se a gente puxar, assim, eu vou puxar um pouquinho agora para o tema para a gente Hum, falar, né, que a gente vai falar de humanização na informação. O que uhum, que é, no teu ponto de vista, qual é o conceito de humanizar uhum. a informação dentro do ramo da engenharia? Isso então, Gabi, é difícil de explicar. Isso se chama empatia, né, na verdade. Você tem que saber se colocar no lugar do outro, né? Isso é complicado. Você desenvolve isso. Eu não tenho, acho isso tão desenvolvido. Estou tentando me desenvolver, sabe? Ao longo dos últimos anos. E você tem que ter contato, acho,
Eu acho que é ter contato com as diferentes pessoas, conhecer como cada uma pessoa, os diferentes tipos de pessoas funcionam e se colocar no lugar delas. Eu acho isso é você humanizar, né? E você entender teu público, né? E você ter essa empatia, você conseguir se colocar no lugar dela e, né, quando você está fazendo uma apresentação, enfim, você ter esse foco, esse mindset de se colocar no lugar da pessoa. Acho que isso é criar empatia, né? É difícil isso. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que não têm tanta facilidade. Eu não, eu vou dizer, vou admitir, eu sou sempre uma pessoa que, na verdade, eu acho que eu não tenho muitos dons, sabe? É tudo na disciplina, na determinação, sabe, Gabi? Então, eu tento mais, eu estou tentando me desenvolver essa parte mesmo de criar empatia com as Que pessoas, legal. né? Se colocar no lugar dela e aí quando você está fazendo a sua apresentação, você, né, sabendo como ela vai se portar, você coloca as palavras de forma com que seja um entendimento mais fácil ali, né? Você coloca em números, em engenharia, normalmente a gente começa em números, número disso, número daquilo, vai números, linguajar técnico, mas no final a gente sempre tem que colocar, ó, resume isso em algumas frases, poucas palavras. É isso, isso, isso e aquilo. E é isso que fica no final. Entendeu? É isso que, como todo mundo vai entender, na verdade, né? Mesmo se for engenheiro, seja engenheiro, não seja engenheiro, tem a parte técnica ou não, você vai tentar no final condensar de uma forma mais fácil para todo mundo. E para quem é da área técnica como você, não Uhum. deve ser uma tarefa muito fácil mesmo, porque a maior É parte do muito dia a difícil. dia tá ali pensando de forma exatas, né. Uhum. Você Exatamente. trazer Uhum. essa humanização. Teve um como é que eu posso perguntar assim, ó, teve algum gatilho que te fez Uhum. dar sabe aquele clique que fala: "Opa, espera aí, eu acho que a Uhum. minha vida tem que ter um sentido a mais, eu acho que o dia a dia tem que ter um sentido a mais". Teve um começo que você falou: "Eu quero melhorar Ah, nisso"? eu vejo a própria exigência no próprio ambiente de trabalho, sabe, Gabi? Acho que quando você começa na base da engenharia mesmo. Aí não tem jeito. É aquele mundo quadrado, que nem você falou, é pensando, é lógica, mas aí você vai se desenvolvendo, certo? E você vai evoluindo, você vai querendo evoluir. E algum momento você vai se encontrar, vai se debater com isso que a gente está comentando justamente, que é você daí sair um pouco disso, né? Você pegar toda essa informação que você gerou, né, lá e traduzir isso, vir para o outro mundo, traduzir para né, para as pessoas comuns, digamos assim, que não são engenheiros, e deixar isso de um modo claro. Eu acho isso é uma evolução, entendeu? A pessoa vai evoluindo e para mim, no meu caso, eu fui me desenvolver. Estou tentando, eu ainda estou isso, tá, Gabi? Não é fácil, que nem você falou, é super difícil. Não, você está muito tempo ali envolvido com coisa lógica, e aí, de repente, você vai para uma reunião que você tem que falar com gente que não é engenheiro, você virar essa chave é difícil. É É, muito deve ser difícil. difícil mesmo. Eu acho. Assim, lógico, tem pessoas que têm facilidade, mas assim, eu estou tentando ainda, na verdade, isso que É que você você é falou. programador, né, é Eu sou diferente ainda, programador, é mais justamente. específico, né. É mais específico ainda. Daí, e assim, sabe, Gabi, às vezes é muito estressante. Você não encontra saída, você não encontra lógica, e o engenheiro quer a solução, né? E aí, aí você vai para essas reuniões assim que você tem que mostrar alguma coisa, eu não tenho nada para mostrar. É difícil, assim. Só que você vai se desenvolvendo, né? Eu acho que ali voltando nisso que você perguntou, eu acho que é natural e a pessoa vai chegar um momento que ela vai, né, ter que sair um pouco desse mundo e tentar falar com as pessoas comuns, porque lá fora, né, você tem que ter contato com o mundo, com todos, não é só com um engenheiro. Você tem que estar ciente que o mundo não é só você. Esse é o maior, acho que é o problema do Brasil, até comentando com o Quali, puxando um pouco, que a gente, daí no caso, eu acho aí de vocês dos Estados Unidos e dos outros países,
essa coisa de pensar no coletivo, né? E é esse o mindset que você tem que ter. Você tem que sair de você, daquele teu mundinho, e tem que pensar nos outros. E como você é útil para os outros, né? E aí que você vai evoluindo e tentando chegar nesse ponto que você falou, né? Que é, enfim, né? Você sair dessa parte da engenharia e conseguir transitar para o mundo normal, né? Normal entre aspas. Entre aspas. É uma tarefa, é um desafio diário mesmo, né. Quando a gente começou esse projeto do podcast, o André mesmo se desafiou, ele falou: "Eu tô eu tô moldando a minha forma de conviver com outros business e com outro mindset, e eu quero levar isso para os meus parceiros de engenharia, porque a gente vive num mundo da". Ele brinca com isso, né, ele falou assim: "A gente vive imerso no mundo da engenharia, mas existe um mundo lá fora também, né". E trazer esses 2 aspectos, juntar isso, eu acho que é quase um super-humano, porque vocês têm uma habilidade nata de transformar coisas mais complexas de uma maneira mais simples. Claro que o oposto também é verdadeiro, né, porque às vezes uma coisa simples, o André tenta ter uma visão super, desenvolvida de uma coisa muito simples, sabe. E Uhum. a gente teve várias situações engraçadas com isso, né. Teve, é a história de coçar a orelha assim. É. Não, e é diário isso. A gente teve situações, assim, de parte de coisas mecânicas mesmo. Acho que até no motorhome que a gente tem, foi o que mais me marcou, sabia? Acho que eu nunca falei isso pra você, Então, né? eu tenho essa mania de às vezes eu deixo mais complexo do que precisa, né, Nossa, porque total. porque eu tô tão acostumado a pensar de uma forma Eu complexa, sei, eu sei. que para mim esse ficou simples, e às vezes, já eu vou fazer uma coisa simples, não sai, não consigo. Não, aí eu vou lá, eu olho, eu sou, nossa, eu não tenho nada de, né, nem agora que eu tô tendo conhecimento de alguma coisa da engenharia, e aí às vezes eu chego, ele tá ali tentando resolver alguma coisa, e aquela vez do motorhome pra mim foi muito marcante. Qual delas? Uma vez que tinha uma embaixo do nosso quarto, lembra que o motor ficava embaixo Uhum, da cama e daí ficava fazendo um barulho, uhum, eu não lembro o que que era, ele alimentava a bateria do, lembra que ficava fazendo tum, 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 uhum. tum, e aquilo alimentava a bateria pra funcionar. Eu não sei bateria do quê, não lembro. E o André estava ali e falou: "Não é possível, esse barulho incomoda, eu vou desligar isso". A gente Aham. ia ficar estacionado um tempo, lembra? E ele ficou ali uns 10 minutos, ele falou: "Acho que eu vou tirar esse fio, vou conectar, não Ah, sei o é? quê". E ele olhando, ele super concentrado, você ri porque, mas eu vim de fora, eu olhando assim, e ele nossa, aquele monte de coisa. Falei: "Como é que ele vai fazer isso, Você né?". vai me entregar, mano. Posso? Jean, Oi. ele estava, e ele, assim, ele conversa comigo pra ir buscando informação, acho que dentro dele, né. Eu falei: "Amor, mas por que que você só não desconecta?". Ele falou: "Não, mas eu vou ter que conectar aqui". Daí eu falei: "Não, mas só tira esse plug". Eu, pum, a gente teve essa reação, você lembra disso? Foi, eu estava verdade, você lembrou bem. Eu estava pensando: "Caramba, como é que eu vou desconectar esse fio corretamente, né, para não ter problema Aham. nenhum para desativar ele, né". E Aham. aí eu fui olhando só o que era complexo, e não vi que tinha um cabo de energia que era tipo uma A tomada, assim, um plug de tomada. tomada, era só Aham. tirar ele. Aí quando eu falei, eu morro de medo dessas coisas de mexer com eletricidade, como eu não tenho conhecimento nenhum, eu sempre acho que pode ou dar um choque ou estragar, né, então eu Tá certo. nunca desconecto. Aí eu falei: "Mas não é só puxar isso, tipo, não é só desconectar?". Ele deu uma risada, mas sabe aquela risada, assim, de foi gostoso, assim, né, a gente riu muito tempo. Ele falou assim: "Nossa, eu tô aqui pensando de uma maneira tão pesada, né, de tentar Aham. um raciocínio lógico, e eu esqueci de olhar aquela tomada". Mas, assim, esse paralelo eu quero trazer, porque às Aham. vezes são coisas que o André consegue resolver, aí problemas de dia a dia, que daí eu não vou lembrar agora qual, né, mas assim, o André consegue resolver coisas que a gente fala assim: "Nossa, parece que esse problema não tem solução". Ele Uhum. tem uma visão mais técnica da situação,
ele encontra. Então eu acho que essa habilidade vocês como engenheiros, né, na área de exatas, você é nato de vocês. Vocês têm isso. Uhum, uhum. Mas às vezes a gente complica também, né, Gabi? Que nem isso. Às vezes a gente. Eu mesmo também já me deparei N vezes. Você não vai pelo caminho mais fácil, às vezes, né? E a gente sempre tem que ter em mente que as ideias mais simples, sempre tudo que é mais simples é o que tem de melhor, né? Quando a gente complica muito uma coisa, a gente pode ter que dar. Como é que eu faço para simplificar isso? Né? Acho que isso que é Legal. o engenheiro sempre vai tentar buscar deixar as coisas mais fáceis. Isso que deveria, pelo menos. Às vezes a gente não vai por esse caminho, mas as melhores ideias, você pode ver, são sempre as mais simples. As que tem menos Sim. coisinha, o que tem menos coisas funcionando, são as melhores ideias. Você A pega gente um monte de. ouviu desculpa, já pode falar. Se você pega coisas com coisas que se mexe para ali, para lá, tem algumas coisas, tem, são obrigadas a ser assim, mas sempre como que eu posso dizer, o desafio ali é tornar o mais simples possível. Se você tiver menos coisas se mexendo, menos coisas, menos mecanismos, né? Uma prova aí é os motores ainda, né? Que tem motor de combustão que antes eram com 4 cilindros aí, né? Hoje são 3. Por quê? Porque diminui a complexidade. É sempre, né? Se era 4, foi para 3, ou para 3 tem menos peças, tem menos coisas girando. Então, nesse caminho de simplificar as coisas que a gente sempre tem que ter em mente, né? O engenheiro sempre tem que estar com isso em mente, né? Simplificar, fazer as coisas mais fáceis. Uhum. O teu trabalho com a Uhum. programação, eh, s são produtos, por exemplo, de casa? O que que é? Não, daí assim, Gabi, o que que acontece? A gente tem as linhas de produção, né? Então, vamos Ah, imaginar lá, sei lá, vamos pegar o carro ali que a gente, né? Então, a gente vai fabricar o carro tem uma sequência lógica para ele uhum. poder ser produzido. Então, eu programo lá dentro do computador toda essa sequência lógica que o carro vai percorrer para ser produzido. E tem Com os várias coisas, robôs. Uhum. robôs, etc. Então, tem várias coisas que você pode avaliar ali. Uma das coisas que é meu dia a dia, você programa e você enxerga, por exemplo, a capacidade horária de carros que você consegue entregar. Quantos carros por hora? Por exemplo, 60 carros por hora que eu consigo entregar, entendeu? Então, isso é uma coisa que na indústria a gente sempre está procurando tirar o máximo, né? Se a gente consegue ali tirar meio carro por hora, por exemplo, às vezes até menos que isso, é um ganho enorme. Chega no final do dia lá, a montadora vai ter, sei lá, 4 carros a mais, digamos, entendeu? Às vezes, Uhum. nessa programação, você consegue enxergar alguma coisa que lá no chão de fábrica não é fácil de enxergar. Às vezes, não é só lá indo para o Gemba. O pessoal acha que, né, chão de fábrica é importante, a gente tem que sempre estar presente, mas no mundo virtual, a gente também consegue enxergar coisas que lá você não enxerga. Isso Uhum. que é o principal, acho que qualidade, né, a virtude desse tipo de trabalho que a gente faz, entende? Então, Uhum. você vai lá, você descobre ali de alguma maneira, eu posso ganhar meio carro por hora ou menos do que isso, às vezes já qualquer ganho que você conseguir é é relevante, é importante para a empresa como um todo, porque amplia minha capacidade, consigo mais receita e é bom para todo mundo, é lógico, isso depende da demanda, né? Então, ali, se a gente vê a empresa está com uma capacidade X, às vezes você tem que crescer. E é ali que o meu trabalho entra. Então, menor gasto possível para você extrair o máximo possível dessa tua linha, entendeu? Então é na parte da automação da própria indústria e não do produto dela em si, é isso? É, é da automação que está responsável em fabricar o produto. Na fabricação, entendi. Isso, é bem isso. A gente Acho não massa. atua no produto em si, Gabi. A gente atua nas linhas, na infraestrutura, digamos. Uhum. Na infraestrutura, entendi. É, uhum, Que vai fabricar o produto da empresa. Eu lembro
eu lembro quando eu conheci o André que eu tentava pedir para ele: "Ah, mas o que que é o teu trabalho? O que que vocês fabricam? O que que vocês fazem?", né. Aham. E, nossa, era uma dificuldade para eu conseguir explicar, lembra? De tão complexo que era o trabalho. Aí um dia depois, assim, que eu ouvi várias vezes ele explicando para algumas pessoas, aí quando a gente estava numa reunião de negócios, aí a gente tentou explicar para uns parceiros, aí eu falei assim: "Gente, sabe aqueles robôs que fazem as linhas de montagem? Então, é a parte ele cuida dessa parte de bastidor". E aí para mim foi ficando mais claro que não estava no por isso que eu te fiz essa pergunta, eu falei: "Mas espera aí, Aham. é o produto em si, o equipamento, né, o a geladeira, o fogão ou um eletrônico? Ah não, Aham. agora eu entendi, então é a preparação da indústria". Justamente. Toda essa parte, e daí você consegue analisar, né? Assim, Gabi, é bem complexo. Assim, para você ter uma ideia, eu trabalho com uma ferramenta que a gente chama de manufatura digital. Então, Uhum, né, você vive manufatura digital, você pesquisar através do computador a sua linha de produção, né? Então, hum, mas assim, existem 11, assim, na verdade eu já estou falando de ferramentas, né? Ferramentas de trabalho. Para você ter uma ideia, eu sou especialista numa ferramenta e existem 11 para analisar todos os outros aspectos relativos a tudo daí, não só a linha, como ao produto em si, a qualidade do produto. Hoje em dia você faz tudo no ambiente virtual, né? Até crash test, enfim, toda a parte relativa, tudo, basicamente tudo hoje em dia você simula, né? Para poder, enfim, ter um. E eu sou especialista numa parte só, então eu só sou pegar um desses 11 outros programas ali que existem, eu sou especialista numa coisa só ali. entendi. Então, é bem complicado, meu. O Jean fala que ele está aprendendo, né, como lidar essa parte não lógica, né, não tão lógica, ou seja, melhorando a cada dia na forma de como transmitir informação para outra pessoa, Uhum, né? No ambiente de trabalho você está sempre precisando, né? Chega a informação para você normalmente através de alguém e você vai mandar essa informação para frente para alguém, para outro ser humano. Então, isso a gente não consegue fugir, né? E então, nesse momento, a forma de lidar, de conversar, de passar informação, de receber informação, de conversar com o colega de trabalho, ah, eu sempre admirei no Jean. Ele fala que está aprendendo, mas para mim ele já sabe mais que a maioria. uhum. É legal ter humildade para aprender ainda mais, né, Jean? É, Sempre, né, Gabi? Acho que isso Legal é isso. humildade, essa palavra eu gosto também, né? O que é humildade para. Né? Eu vi nesses dias até, acho que no LinkedIn. Humildade é a gente servir os outros, né? Tá sempre sei. servindo os outros. Né? Então, eu acho que eu também pratico isso. Eu, minha vida toda, eu sempre tentei servir, né? A gente tenta servir os outros, né? É isso, né? Acho que Uhum. essa é uma definição boa de humildade. A gente está disposto em servir, ajudar o próximo, ser útil à pessoa, né? E, enfim, ter essa contribuição positiva ali, né? Essa, Por isso que ele passa essa impressão tão gostosa de quem trabalha com ele. No ambiente, né, o ambiente é muito bom. Isso É, deve refletir em casa também, isso é bom. claro, claro, isso é reflexo dele mesmo, É. pessoalmente, né, como pessoa. A gente de vez em quando tinha alguns papos ah, pessoais, assim, né, conversando sobre viagem. Ele contou uma vez como que foi um pouco a experiência dele trabalhando como na Alemanha. Ele trabalhou um tempo na Ah, Alemanha. que legal. E aí a gente conversava sobre isso também. Eu sempre Nossa, me que é uma cultura interessei. diferente, né. Então, o Jean tem muito para Conta um acrescentar pouquinho, aqui. Jean, conta um pouquinho. Quanto tempo você ficou na Alemanha? eu fiquei um ano, né? Já faz um bom tempo já. E eu estudei, fui lá para estudar, né? Foi 6 meses de estudo e mais de 6 meses de estágio daí, né? Complementando. Daí foi Uau. minha primeira experiência profissional ali já, né? No caso já foi fora, fazendo engenharia, né? Foi a minha primeira experiência profissional foi fora do Brasil, daí foi lá mesmo. Né? Foi um pouco difícil, né? Devido a justamente Imagino. essa gente.
entra nessa parte aí de diferenças culturais, né? Que Cultural. a Uhum. Alemanha é muito diferente do Brasil, né? Muito diferente mesmo. Então, eu mesmo sendo descendente de alemão, né? Meu pai é descendente, eu senti dificuldade. Você já Então, falava alemão quando foi para lá? olha, eu falava, Gabi, mas naquela época eu, eu fiz 3 anos de alemão no Brasil antes, mas eu me lembro que naquela época não tinha suporte, sabe? Que nem hoje. Hoje a gente pode, por exemplo, ver um vídeo, escutar. A minha parte pior sempre foi, Gabi, na verdade, eu sempre fui pior do que os outros, sempre o contrário. Normalmente as pessoas escutam bem e falam pouco, certo? Esse é o Uhum. normal, pelo menos. Eu era o contrário. Eu falava bem, digamos, para um principiante, né? Aham. Mas não, meu ouvido foi sempre ruim, sabe? Muito ruim. Mas será que daí não é por E causa do sotaque de alguma região, que tem também, essa isso dificuldade? também tem isso, Gabi, tem esse ponto. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu ia para as aulas de alemão e o pouco que eu escutava, a professora ligava o rádio, escutem isso, entendeu? Aquilo ali era um momento para você aprender. Eu não tinha como entrar no YouTube, por exemplo, e ficar Hum. escutando o quanto eu quisesse, entendeu? Para aquilo entrar na minha cabeça. Tem um Uhum. momento que, de tanto você escutar, aquilo, né? Quando você aprende realmente a língua, Meio que uma osmose, né. isso, exatamente, ele já vai, né? Então, eu tive bastante dificuldade com isso. Alguns colegas meus já não, né? Que nem eu fui com 4 colegas, não, então eles já tinham mais facilidade. Agora eu tinha essa dificuldade, que daí eu tive que me virar lá, né? Aprender daí depois, né? Apesar desses 3 anos, aí não adianta, né? Língua é aquela coisa, você aprende, você faz curso, tudo bem, é importante, mas você aprende mesmo morando. A minha opinião é você A aprende uma língua imersão, né. morando, senão não tem como. Você vai fazer 10 anos de curso, mas não, você precisa daquela, que nem você falou, dessa imersão e tudo mais. E aí eu tive bastante dificuldade, sabe, Gabi? Pra onde que você foi, pra que cidade? Eu morei em 2 cidades. Eu morei em Constance, por primeiro, e depois eu morei em Wolfsburg, né? Eu E é trabalhei na. pertinho de quê ali pra eu ter uma noção? Porque eu não conheço quase nada da Alemanha. Constance é bem na divisa com a Suíça, né? Então, Hum. se atravessava a rua, já estava na Suíça. Então, divisa da Alemanha com a Suíça. Já Wolfsburg já é lá no norte, né? Quase lá, digamos aí, não é no final com a divisa com outro país, mas é quase em vias de. Você não está saindo da Alemanha ainda, mas você está bem no norte da Alemanha ainda. Então, eu tive esse contraste lá, sair lá Nossa. do sul e depois ir para o norte. Uhum. E aí muda, eu falei do sotaque antes, mas muda, né, o de acordo com os cantões, de acordo com as regiões, muda, não Muda, muda? muda bastante. Nossa, e assim, tem muitos dialetos, sabe, Gabi? É muita Uhum. coisa diferente. Na Alemanha é tudo meio tribal, assim, digamos. Uhum. Então, cada tribo tem a sua língua. E é muitas tribos diferentes, digamos assim, e é uma língua, um dialeto daí no caso ali, né, Gabi? Em que é totalmente diferente. Você não vai. Se você pega um dialeto do cara do sul e coloca para falar com o cara do norte, eles não vão se entender. Não é que nem aqui no Não se Brasil, quando a gente entende. fala dialeto, por exemplo, nordeste, né? A gente fala com a jeito ou do norte, é a maneira de falar, e algumas outras palavras, mas a gente se entende um com o outro. Lá não. Lá é como se fosse uma língua diferente. De tão. Nossa. E assim, é complicado. É complicado por quê? Porque além desse dialeto, daí você tem uma língua, digamos, uma língua, você tem um padrão que eles chamam de Hochdeutsch, né, que é o alemão. Eu ia perguntar se é o Rodói. Aham. Isso, o Hochdeutsch todo mundo fala, mas aí cada região tem o seu dialeto. E esse dialeto eles usam no dia a dia, entre eles daí, né? E como é que você vai. Eu me lembro que o que eu aprendi na escola era Hochdeutsch. Aí mas você Uhum. vai conversar com o pessoal fala em Schwäbisch, por exemplo, na região que eu morei. E aí, que Uau. nem eu falei para você, é uma outra língua. Então você não tem que aprender uma língua, na verdade, você tem que aprender duas. E o pior, Várias. você Aham. cruzava a fronteira com a Suíça, aí lá eles falam Schweizerdeutsch lá, daí é uma outra língua. Então, na verdade, em vez de você ter contato com uma língua, você está tendo contato com três A línguas. terceira.
A minha mãe mora É, na então, Suíça já há 10 anos, eu não sei se o André legal, comentou. bacana, né, Ela bacana. enfrenta, porque ela enfrenta essas dificuldades. Ela chegou Uhum, lá, ela não falava, e aí, uhum. claro, um curso atrás do outro, tem dias que ela tá exausta, assim, ela fala assim: "Ai, de novo, vou começar um novo curso". Aí eu me pergunto: "Mãe, mas você precisa mesmo?" Dela disse assim: "Eu ainda preciso". Porque são tantos dialetos, às vezes ela conta que ela tá no tram e ela apura o ouvido, assim, pra ver se ela realmente consegue entender, ela fala assim: "Não entendo nada, eles estão falando outro dialeto". É de chorar, eu É de digo para chorar. você, Gabi, eu tive muito que chorar. Eu chorei muito, eu chegava no começo lá, eu assistia TV, eu não entendia nada, assim, TV era só imagem, meu ouvido não conseguia repartir as palavras, né? E aí com o tempo, mas não adianta, né? Tem que dar tempo ao tempo. E aí É, você, com tempo, com dedicação, tem que ter paciência, né? Tem que conversar. Isso é uma outra coisa difícil na Alemanha, por quê? Porque o pessoal não é que nem aqui no daí Brasil. a cultura, né. É a Uhum. cultura, exatamente. Para você conseguir conversar com eles, eu lembro que você ia num bar, tinha uma festinha num bar toda terça-feira à noite, eu lembro, lá no porão, e daí o pessoal tomava uma cervejinha ou outra, aí eles ficavam mais abertos, e aí ali era o momento para você conversar, entendeu? Então, Uau! Difícil, né. é, é difícil. Mas Mas é hoje assim, é o jeito. avaliando Oi. essa experiência, assim, você Uhum. foi positiva para você? Você gostaria de viver uma experiência novamente nessa região ou num um novo local? Olha, assim, eu acho que é enriquecedor, sabe? Eu gosto disso. Minha mulher já é mais travada para isso, sabe? Esse peso na minha família. Hum. Eu, para mim, hoje eu não tenho mais problema muito. Eu acho interessante, né? Você conhecer formas diferentes e tudo mais. Eu acho legal isso. Eu toparia. Mas, assim, é que realmente não posso dizer que é uma experiência agradável, né? Porque, assim, Gabi, você e o Quali já pode dizer isso para mim. Se bem que em inglês. O que aconteceu comigo em específico na Alemanha? Uma situação. No começo, várias pessoas vêm conversar com você e você está aprendendo a língua. E é sempre as mesmas perguntas. Ah, de onde você veio? Ah, o que você faz? E isso acaba se tornando monótono. Isso fica repetitivo. Ali no segundo mês, mais ou menos, terceiro mês, teve várias pessoas que assim não me viam interessante, não vi interesse em conversar comigo, por quê? Porque eu parecia uma vitrola, um papagaio repetindo as mesmas coisas. Então eu fui obrigado a evoluir. Você tem que evoluir, você tem Pra que ter vocabulário melhorar para conversar. para conseguir conversar, para você se tornar atrativo para a pessoa também, né? Porque aí conseguir trocar uma ideia, né? Eu digo Uhum. ali, é difícil isso. Essa transição para mim também foi muito suave, isso, sabe? Não foi fácil. Você fazer essa transição de, né, de abrir, digamos, você começa naquele começo ali e depois tem uma hora que nem eu falei para você que você tem que, né, abrir teu campo e, né, e conseguir tentar conversar o máximo possível, né? Hoje, por exemplo, mas se eu fosse voltar para lá, Gabi, por exemplo, eu não ia conseguir falar assim super num assunto super específico. Se eu pegar política, por exemplo, hoje eu não ia saber mais. Lá na época eu até sabia, mas essa transição, sabe? Isso é difícil. Isso é uma coisa assim que, mas é vivendo lá que você vai passar por esse tipo de dificuldade e você vai ter que dar um jeito de melhorar. Infelizmente, na vida é assim, né? A gente tem que, às vezes é sofrido mesmo, a gente sofre, mas depois que você consegue, uma hora vai conseguir e aí tá tudo bom, né? Uhum. Aí, né, você vai ganhando amigos novos, você vai, né, enfim, Sim. se tornando aquela pessoa, né, mais atrativa, né, do jeito que eu coloquei. E aí você enfim, vai ganhando, né, o círculo que precisa de pessoas para conversar e se expor melhor, né? A Uhum. gente passou por isso aqui, né, É, amor? até aqui também tem muita diferença. Não são Uhum. dialetos, mas vou te falar que é quase lá. Tem gente, cara, que é incrível, que fala que a pessoa fala, você fala: "Caramba, não consegui entender quase Hoje nada". você estava comentando isso, lembra? É, Que falei isso hoje. dependendo da região onde está essa pessoa, às vezes no telefone também, ai como é difícil atender o telefone. Meu Deus, o É, telefone é muito mais difícil que É. pessoalmente.
Mas tem pessoas que têm o dom de falar do jeito assim perfeito, e tem pessoas que têm o dom de falar de um jeito que você fala, meu, sem condição, não dá para entender nada. Exatamente, Cara, ainda é bem. incrível isso, como os Estados Unidos também é um país gigantesco, né? Ah, E também é muito diferente. Nossa, são Você vê, formas. tudo é comunicação. É, Aí a gente vai voltar no tema, a gente tá falando do tema técnico, mas tudo é comunicação, porque tudo comunicação. a comunicação, assim, não fluida, atrapalha a informação num ambiente de trabalho, né? sim. Justamente. E eu tenho dificuldade, ó, Gabi, eu vou dizer, o Quali me elogia tudo, mas eu tenho dificuldade, eu não sei se eu acho assim, sabe, Gabi, sabe o que é? Se a pessoa, parece que é uma regra isso, se a pessoa é muito boa na área técnica, ela não é boa nessa área de comunicação. E o contrário também, né? Lógico, é difícil você, entendeu? Você unir os dois mundos, é complicado. Então eu já conheci pessoas que são extremamente competentes naquilo que fazem, mas na hora de falar não sai nada. E o que importa Comunicação não é se é fazer entender? O que que você define como comunicação? Assim, o que que é para vocês isso? Porque, ó, ele tá falando ali que ele não, né, que ele tem dificuldade na comunicação, mas você se expressa, você consegue se comunicar. Não, o Jean é o seguinte, ele fala, não é elogio, é a real, né, meu? É assim, ah, eu entendo o que ele está falando dessa questão do. É difícil, porque para mim também é, né? Eu também estou trabalhando isso. Eu comecei a desenvolver muito essa parte quando eu estava com a ISD, né? Então eu também fazia a parte comercial e a parte técnica. E aí a parte comercial me ajudou a desenvolver. Eu sempre gostei de fazer comercial, a parte comercial. Sempre gostei de vender, por exemplo. Mas eu entrei no mundo técnico com 20 e poucos anos e fiquei muito tempo nele. Acaba E acostumando, eu né? acabei fazendo só isso por muitos anos. E aí eu fiquei engessado. Quando eu voltei, quando eu pude ter a oportunidade de voltar a desenvolver a parte comercial na ISD, que comecei a sair de novo ali, começou a florar de novo essa parte que eu adoro vender. Mesmo não sendo muito bom em comunicação. Uhum. Então, de lá para cá eu vim melhorando essa parte, estou melhorando também pouco a pouco. E eu percebo realmente o que o Jean acabou de falar, isso aí é verdade para mim também. Só que quanto melhor na comunicação você fica, parece que você se distancia da parte extremamente técnica. Uhum. E realmente se distancia, por quê? Eu acho que é uma coisa natural. Quando você vai ficando muito bom vai ficando melhor na parte de comunicação, parece que você vai fazer menos o técnico. Você vai precisar fazer menos o técnico, ou você vai até sair da tua função. Vai trocar de função, vai ter uma transição de carreira. Então, Faz não sentido. tem como, é inerente. É quase inerente. Tem um amigo nosso, um amigo meu chamado Bressan, Anderson Bressan. A gente tem 2 podcasts com ele, eu estava até comentando com o Jean 2 dele. episódios, né? 2 episódios, o 6 e o 13. Ele é um exemplo desse. Ele é engenheiro, ele era extremamente técnico, difícil de se comunicar. Lembra que ele Ele até comentou falou, que ele ele deu falava brin para dentro? ele brincou, ele falou isso. Cara, hoje ele é você ouve ele falando, você fala, meu, o cara é um orador nato. que legal. Não, ele não é nato. Ele foi desenvolvendo isso nas organizações, nas corporações. Conforme a necessidade, ele foi melhorando, melhorando, se desenvolveu. E aí o que aconteceu com isso? Entendi, Ele fazendo acabou sentido. ele transitou dentro do ambiente corporativo, até que saiu da parte puramente técnica e foi para uma É, área gestão de mesmo, né. gestão Uhum. mais comercial financeira do que, né, Tá, da entendi. engenharia em si. Então, não é, dá para você juntar os dois. Ele também é muito bom na técnica, mas não usa mais, digamos assim, né? E parece que a gente até comentou isso.
Eu tive um gerente, Jean. Aham. Eu era coordenador de engenharia, ele foi eu era coordenador e gerente, assim, porque não tinha gerente na época. Uhum. Depois contrataram ele, de tanto que eu pedi, contrataram um gerente. Uhum. E esse cara era incrível, cara. Ele tinha um dom para lidar com as pessoas, para conversar, Uhum. mesmo que não era o melhor cara de motores diesel. Ele nem tinha experiência com motores diesel, Muita digamos assim. experiência. Mas ele era um cara extremamente hábil em lidar com pessoas, né? Lidar Aham. com a equipe. Então, você vê, até dá para misturar. Mas ele não era o cara que estava ali fazendo, mas ele tinha uma equipe que fazia. E como ele se comunicava tão bem com a equipe, ele vai muito bem, tocava aquela orquestra muito bem. Legal isso, né? É Hum. excelente. Então, essa é a questão, esse é o papel dos gestores, né? Você Hum. aproveitar o melhor de cada um, colocar as peças ali para trabalharem juntas, ir testando, verificando, apurando, e aí cada um na sua característica, e aquele conjunto todo trabalha e consegue entregar o que precisa entregar. Não, e é legal porque que é exatamente o que o Jean tá falando, você desenvolve uma nova habilidade, né, e estar aberto a isso é muito legal. A gente estava falando de morar no exterior, e eu acho que faz muito é a mesma coisa. Você desenvolve uma habilidade de uma nova cultura, Uhum, novos amigos, você se reconhece mais, principalmente o nosso lado escuro, assim, né, as nossas sombras, uhum, porque quando a gente é colocado à prova, né, a Hum. testes, quando a Uhum. gente veio para cá eu não falava absolutamente nada de inglês, nada. Nossa, aí é E complicado. foi difícil? Foi Mas difícil. Ainda que nós fizemos o nosso primeiro pit stop na Flórida, que eu acho que é o mais uhum. fácil para a transição, né, para uma Uhum. família que não fala inglês, eu acho que a transição é mais fácil, né, porque tem Certo. uma comunidade maior e a cultura ainda tá uma cultura mais latina, mas quando a gente veio para as Carolinas, a gente teve o primeiro impacto, né. Então eu acho que isso a gente Uhum. desenvolve novas habilidades. E aí É. falar de profissão, que daí você, né, você teve mais experiência do que eu, né, porque você veio exercer engenharia aqui. sim. Então e eu o Jean estava falando isso no comecinho, né. Você tá num ambiente novo e ainda ter que falar não, acho que a gente não estava gravando aquela hora que você falou, Jean. Né. E é legal isso. Você Aham. tá falando um idioma que não é o seu idioma nativo, Uhum. tentar se expressar, o André passou Hum. por isso quando a gente chegou aqui. E é difícil, porque você tá pensando em português e traduzindo para o inglês. Mas a real isso não é isso que tem que Não, você acontecer, não você tem que já pensar o inglês e a forma com que você trabalha. não pode traduzir. Hoje é engraçado, hoje eu vejo hoje está sendo muito engraçado. Hoje eu vou conversar hoje a gente conversa as 3 línguas, a gente acaba É, falando português, inglês e espanhol o dia todo. No dia a dia, a gente praticamente fala as 3 línguas. Aham. E eu tô começando a perceber que eu tô pensando, mesmo se eu tiver que falar em espanhol ou escrever, falar português ou escrever português, eu tô pensando em inglês primeiro. Eu já tô porque assim hoje. E aí eu vou começar a escrever, cara, é muito engraçado. Às vezes eu Uhum. vou mandar uma mensagem para alguém e tem que mandar em português, só que eu estava pensando em inglês. Eu começo a escrever ela em inglês. Aí eu vejo é, assim e falo: "Não, mas espera aí, eu tenho que escrever em português, não vou escrever em inglês". Aí eu apago, só que é massa, depois com o tempo que a gente vai pegando isso. A forma de pensar em como você vai explicar é totalmente diferente, não é diferente. traduzindo, você vai falar de um jeito diferente. É, Você vai escrever de um jeito diferente. Você começa traduzindo, é o natural, você traduz. Depois vai chegar um momento que você já começa a não traduzir e você não pode falar do mesmo jeito que você vai fazer uma pergunta em inglês, você vai fazer em português, é diferente. Ou uma resposta, ou uma negação é diferente. A forma de falar as coisas é diferente. Na hora que você mas pega esse jeito, você vai ver que é totalmente diferente. tá facilitando, porque a gente tá imerso. Então, é o que o Jean falou aquela hora. Você Uhum. tá no lugar é o melhor jeito, né? Por Como ele lá na Alemanha. porque hoje a gente tem a engenharia,
a loja, os nossos vizinhos são americanos, o nosso filho começou na escola agora, então, assim, até para falar com ele a gente está utilizando as palavras, algumas frases já porque ele está com 2 anos, está começando a falar, então Aham. a imersão e eu tenho percebido, eu percebi isso com o Lucas esses dias. O Lucas já tem frases, palavras que o Lucas já não usa mais o português. Já não consegue, já é tão automático o uso Hum, em inglês. em O inglês, né? Lucas, meu filho mais velho já. Aham. É, É, tem essa parte complicada, né? Que eu entendo ali, que nem eu falei para vocês, a minha experiência foi bem difícil também, não foi fácil, mas esse é o negócio, né? Para a experiência de vida isso é muito bom, eu ia falar, mas é porque bom, uhum. porque você está numa situação que você não sabe o que fazer, você parece uma criança, digamos, de volta, né? Parece que transportaram você para a infância lá, porque como é que eu tô com fome? Como é que eu tô com fome? Não sei. Tipo, você tem que sair daquela região, né? E tem que, né? Você já com a tua idade no caso, e você tem que crescer, né? E chegar, né? A evoluir. Isso é difícil, né? Isso é complicado, mas a gente, né? Tem que persistir. O negócio é não desistir sempre, né? É ficar que nem com o alemão. Eu, na verdade, essa outra coisa que você falou, tem do brasileiro. No começo eu também ficava muito com brasileiro. Isso me prejudicou bastante. Por quê? Porque eu não conseguia. Isso é normal de todo mundo. Não conseguia, o que eu fazia? Ah, eu vou largar isso aí, eu vou falar com o brasileiro, cara. Não, não, Volta não pra zona sei de se conforto, né. exatamente. Isso está errado. Aí o que aconteceu? Depois eu fui morar numa outra cidade que eu não conhecia ninguém e daí eu falei, não, a partir de agora eu vou aprender a língua e aí eu me desenvolvi muito mais, entendeu? Às vezes é até bom você sair, né? É bom, como você falou, para ter uma transição, mas não é bom para ficar a vida toda nesse meio, né? E aí você precisa estar imerso com no caso aí com os americanos e eu com os alemães lá, né? Para aprender a língua. Daí eu tinha o meu trabalho, né? Daí meu trabalho me facilitava aqui. Aí eu tinha o dia a dia, né? Conversando em alemão, tudo em alemão. Então no começo também muita dificuldade. Ah, o que é um parafuso? O que é isso? Não sabia. E aí você vai aprendendo, aprendendo. Daí só que assim, né? Tem que ter paciência, aquela curva de aprendizado. Você Uhum. vai indo, cada um tem a sua curva. A gente tem que respeitar isso também, que Isso. não é. Tem gente que aprende mais rápido e tem gente que aprende mais lento. Mas todo mundo vai aprender, né? E a Se tiver mente fica cansada, né. Você fica queima ali cansado. tanto fosfato para estar pensando, para estar raciocinando, juntando tudo que é Exatamente. exaustivo. É exaustivo. Tem dias que eu cabeça doía. Realmente, que nem você falou da sua mãe ali, no caso, eu passei por várias vezes, assim, que eu ia para a escola no começo, era aquela aula alemã, quando eu tinha aula em inglês. Aula em inglês até eu entendia melhor, mas a aula em alemão era uma dor de cabeça, tudo. Sempre era dor de Imagino. cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça direto, assim, incrível, parece que não sei, enfim, uma hora passou, né? Uma hora você aprende, que nem aquilo fica fluido, entra no teu ouvido fácil, você consegue repartir as palavras, começa a entender o que estão falando, mas, enfim, né? Cada um é cada um. Uns vão levar 2, 3 meses, outros vão levar alguns anos. O importante é estar ali, né? O tempo todo em cima, né? E tá com essa mentalidade, tem que ter. Isso é uma coisa até que eu quero puxar do Coelho, que é ter mentalidade positiva. Eu até queria passar para vocês, que é até um vídeo que eu diria que mudou minha vida, que ele passou para mim. A gente tem que ser positivo. E numa Ah, que língua ali, legal. você aprendendo, você não tem nenhum motivo para ser positivo, mas mesmo assim a gente tem que ser positivo. A gente tem que de alguma forma achar, não, vai dar certo, eu vou conseguir plantar coisas boas que uma hora vai vir. Uma hora vai vir. Cedo ou tarde, a gente tem que acreditar que vai vir e vem. Daí depois você aprende, né? Todo mundo aprendeu, enfim, uma hora vai aprender. Hoje vou falar, Jean, que se eu não fosse positivo na maioria das Hum. vezes na minha vida, eu já passei umas aí que ia ser difícil, viu? Se levantar novamente. Acordar no dia seguinte, né. Por isso que meu pai me chama de Fênix. Tá E tudo certo. tudo tá no ponto de vista, porque como
a vida é uma frequência, né, a gente vibra essa frequência, você atrai aquilo que você está sentindo, então, É, o pensar positivo é um ato assim, até um egoísmo, né. Não, eu vou pensar positivo para eu realmente atrair coisas positivas e coisas que eu almejo, né, então você está sempre mas é um exercício diário, Nossa. uhum, tudo tá conectado, porque no dia a dia, se você levanta da cama e dá uma tropeçada ali bate o dedão no pé da cama de madeira e aham, já dá né, solta um palavrão daquele, lembra que o Hélio Couto falava? Falou: "Ali você já decretou, no teu dia vai ser daquele jeito". é, uhum, Então, existem técnicas, eu já tentei algumas, assim, para realmente mudar, eu gosto de praticar algumas técnicas que eu aprendo e a gente ficou um tempão praticando a do espelho, lembra? Primeira coisa que a gente fazia era levantar e aham, a hora que vai para o banheiro para fazer a higiene, né, da manhã, a gente sorria, olhava para o espelho, sorria e determinava o dia, como ia ser ao longo, claro que tinha dias que a coisa não ia tão bem, mas aquilo vai se tornando um hábito e uhum, você vai se empoderando daquela energia e automaticamente você atrai, é um passo inevitável, né. O crescimento é inevitável. A natureza é é crescimento, né. Você pode ver como é que você pode até cortar um galho de uma árvore, mas é da natureza crescer, Dela vai crescer crescer ali novamente. de novo, Uhum. uhum, né. uhum, O Jean falou desse uhum, vídeo e foi tão massa quando ele foi me falar do vídeo, que ele tinha o vídeo ainda, muitos anos depois, né, Jean, que a gente foi, voltou Acho que eu lembro a dessa se história. falar. E aí ele me enviou, eu não lembrava exatamente como era o vídeo, porque engraçado, eu passei isso para ele de uma forma despretensiosa, assim, eu não imaginava o quão ia ser bom ou marcar aquele momento para ele. E aí foi despretensioso. Eu acabei não lembrando exatamente qual era o vídeo e pedi para ele me mandar, né? E aí quando ele me mandou e eu assisti o vídeo, lembrei, né, claro. E, e foi massa que foi bom para mim naquele momento, já. Ai, que legal. poxa, então, olha, você passou, que legal, você passou sem pretensão para mim, você mudou minha vida, eu vou dizer que aquilo ali mudou minha vida, cara. Assim, não é brincadeira. Eu acho que aquele vídeo é um vídeo muito forte. Eu Aham. procuro passar para as pessoas que eu gosto. Eu não passo para, não vou dizer de ser egoísta, mas assim, eu passo esse vídeo, cara, para pessoas que eu realmente tenho no meu coração, assim, sabe? Quando eu gosto da pessoa, eu pego esse vídeo, cara, que eu vejo a pessoa nessa situação, meu, vamos pensar diferente, meu, vamos tentar ser mais, né, pensar mais positivamente, atrai, que nem o vídeo diz ali, né, Coelho? É. E essa técnica que a Gabi falou até, eu vi uma outra ali que ele falou, ó, antes de dormir, quando você quer uma coisa, mentaliza antes de dormir. Mentaliza aquilo. Imagina que você já tem. Eu sei que o pessoal vai pensar em dinheiro, mas eu hoje, dinheiro para mim é outras coisas, né? Você mentalizar coisas além do dinheiro, Sim, muito sim. mais importantes, e mentalizar antes de dormir, isso atrai, né? Você está plantando aquela sementinha no teu subconsciente e isso uma hora vai, vai florar, né? Então é super importante essa atitude. Isso que nem eu falei, eu era muito negativo, acho. E depois desse vídeo eu comecei a aplicar para mim mesmo. Não, vai dar certo. Mesmo eu não tinha motivos para falar isso, mas eu falei, cara, eu vou agir como vídeo. Tá ensinando. Foi um Vai despertar dar de certo, consciência, né. vai dar, vai dar certo, vai dar certo. E uma hora você fica repetindo, 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 que vai dar certo. E acabou, vai dar certo. Que Né? massa. Enfim, É sei lá, questão de tempo. mudou minha vida. Que massa, fico feliz disso e que você está repassando isso, né, no momento que você sente que é necessário repassar. Uhum. E, e eu fico muito feliz mesmo. É, Mas ele estava pronto para receber, estava pronto para ouvir. então, é o que você falou, que ele foi um momento de despertar. Ele despertou, e aí quando ele Exato. acaba, por despertar, Ele compreendeu o por vídeo. alinhamento de frequência, eu acabei enviando aquele vídeo para ele. Uhum. Mas não foi porque eu enviei, É isso. foi porque ele tinha despertado
E aí, quando a gente desperta, a gente se abre para as Uhum, coisas. Aí chegou uma coisa para você. Por uhum. acaso foi aquele vídeo que eu mandei, né? Eu Hum, fui só A a ferramenta, ferramenta para esse o vídeo meio. chegar para você. Uhum. Para esse vídeo chegar para você e você, ah, você desperta, a gente desperta e não percebe, e a gente só passa a ter consciência quando a gente presta atenção em algo desse tipo e fala: caramba, isso mudou a minha vida. Ali você teve consciência que você já tinha acabado de despertar. E dali para frente começa, né? Isso foi com a gente Quer também, ver a informação como é comunicação e informação é a base de de novo. tudo. Uhum. A gente volta para bem isso, comunicação e Gabi. É isso informação. aí. É. Então, aproveitando aqui um pouquinho do tema, puxando o tema novamente, Jean, Hum. qual que é o impacto, na sua opinião, qual que é o impacto da falta da humanização da informação na prática da engenharia? Ai, nossa, essa pergunta é bem complicada. É para engenheiro. Você, você acaba se tornando isolado. Você vai Hum. se isolar, eu acho. Né? Se você não. Que nem você falou, você tem que entender qual é a primeira coisa, a gente tem que ser humilde. Né? Acho que é o Isso. primeiro passo. A gente tem que ser humilde e entender que pessoas com habilidade. Nem todo mundo vai ser igual a você. Você tem as suas habilidades, eu sou bom nisso. Mas as outras pessoas que estão do meu lado não precisam ser bons, iguais a eu. Elas são boas em outras coisas. E a gente tem que reconhecer isso. Eu sou bom nisso, aquele é bom naquilo. E aí você, né, esse é o primeiro passo. Você entender que os outros do lado, mesmo sendo diferentes de você, têm importância. Tem importância. Todo mundo tem importância, né? Eu acho que isso é fundamental. Se você não ter isso, você vai acabar isolado, cara. Você não, É. você vai ficar num mundo preso. Aí assim, o que adianta você saber tudo, mas você não consegue jogar aquilo para fora? Não tem serventia para ninguém. Então a gente precisa, que nem a Gabi falou, mesmo eu tenho, daí retornando, eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho, mas a gente precisa sempre tentar deixar mais claro para todo mundo possível aquilo que você está fazendo, do jeito mais fácil possível. Se você não humanizar, você vai acabar se isolando e vai viver num mundo. Você não vai se desenvolver, você não vai se. A primeira coisa, eu acho, é ter que reconhecer, entendeu? Para você não ser assim, você tem que reconhecer essa coisa que eu falei para vocês. Reconhecer nos outros que ninguém vai ser igual. Voltando que nem você falou, por exemplo, naquele cara que era o gestor. O gestor não tem habilidade e nem precisa ter. Ele tem a habilidade dele. Qual que é a habilidade dele? É dar condição para que o pessoal viva num meio harmônico e consiga trazer o resultado para a empresa. É isso que ele quer. Né? Então, Isso aí. eu, no meu lugar, eu tenho que enxergar isso. Eu tenho que enxergar isso. Um cara falou, cara, esse cara é importante também. É outra habilidade. Não é o que eu faço, mas também é importante para a empresa. Quando a gente começa a pegar essa visão do todo, aí que eu acho, claro, que é ali que a gente precisa ter isso, sabe? Se você não tiver isso, você vai estar fadado a. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu vejo que você não vai se desenvolver. Se a gente não humanizar, você não se desenvolve. E não vai ser Ó, ouvido, não Porque adianta nada ninguém ficar. faz nada sozinho, né? Exatamente, Tem que se exatamente. comunicar para você poder trabalhar ali em equipe mesmo, né? sim, mas olha que massa. O Jean acabou de falar que quando você passa a ter a visão do todo, que aí você consegue entender tudo isso e fazer diferente, certo? Olha um paralelo à função dele. Ele comentou que às vezes quem está ali no chão de fábrica, no processo industrial, ele está participando de uma parte do processo. E às vezes, e normalmente, ele não vai ter a visão do todo do Hum. processo. Ele, exatamente na função dele, fazendo análise, simulações de processos industriais, ele consegue ter a visão do todo, porque ele estuda um pedaço, depois ele estuda mais um pedaço daquele processo, depois mais um,
depois mais um, e aí um pedaço tem que conversar com o outro, que tem que conversar com o outro, tem que conversar com o outro. É, Quando ele termina de fazer todo o estudo de uma planta, ele consegue ter a visão do todo numa forma simulada que antigamente, antes da utilização de uma ferramenta desse tipo, não se podia. Ninguém tinha. Aí tinha E aquela. fazia como? Era tentativa e erro, Ah, muito entendi, conhecimento das pessoas mais antigas, entendi. né, de processos que já funcionavam anteriormente, ia melhorando, 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 mas se gastava muito tempo e dinheiro. Tempo, dinheiro. E hoje Aham. em dia, e mesmo assim não chegava com uma visão tão apurada como se consegue chegar com um software Ou de seja, o análise bom uso desse. da tecnologia, né? Nossa, é excelente, excelente. Por isso que a indústria passou a conseguir desenvolver produtos num tempo muito menor, né? Então, você vê, ó, ele consegue, na função dele, extremamente técnica, ele consegue ter uma visão melhor, porque ele consegue ver o todo. Nossa. A gente Esse é o pode. recado. A gente já está quase aqui caminhando para o final, mas assim, antes da gente ir para as últimas perguntas, eu queria voltar. eh, hum, pode parecer redundante, mas a gente pode hum, falar de qualquer assunto, trazer qualquer profissional, e sempre que a gente falar de comunicação, de informação, de equipe, a gente vai enfrentar as mesmas dificuldades, a gente vai ver, quando a gente fala de benefícios, a gente vai ver o benefício da comunicação, você tem empatia, né, o que o Jean falou, você tem empatia para outra pessoa, você tem uma convivência boa com a sua equipe, Humildade. e aquilo vai voltar novamente. Jean, o que que você podia deixar, assim, eh, uhum, antes de eu vou fazer as perguntas uhum, finais, mas assim, uhum. queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo, independente da indústria que essa pessoa seja, assim, mas baseado na sua experiência, que mensagem você poderia deixar para o pessoal que está escutando? Ai, Deste mundo, olha, trazendo desse mundo corporativo, assim, com a sua experiência. é, olha, assim, eu acho que eu sempre tive, que nem eu falei no início, eu tenho motorsport, eu gosto bastante de corrida. Eu assim, eu gostava bastante do Ayrton Senna. Não, hoje eu vejo, tem outros olhos, na verdade. Não olho ele com tanto, como que se diz? Eu acho que as pessoas endeusam muito ele, mas tem uma frase dele que ele fala bem assim: não importa qual nível que você tenha, desde o altíssimo, desde o mais baixo ou mais alto, sempre tenha como meta muita força, muita determinação e faça sempre tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. Não importa como, mas você chega. Você dá um jeito. Eu tenho, sei lá, eu sempre quis acreditar nisso. É uma mensagem bonita dele, que eu acho. Ele tem muito mais. é, Se for de passar, eu passar alguma coisa, eu gosto de passar isso, sabe, para os outros, assim, Uhum. sabe? É foco, determinação, fazer as coisas com amor, gostar do que faz. Acho, né? Isso a gente hoje em dia, acho que a geração de vocês, o pessoal mais antigo, ainda já era mais fácil, assim. Parece que naquela época o pessoal já nascia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Parece que já tinha algum. Hoje em dia é tudo tão mais complicado, né? Você chega, você vê as pessoas, o que eu vou fazer? Eu não sei. Do que você gosta? Eu não sei do que eu gosto. Hoje em dia é tudo muito mais difícil. A gente precisa encontrar essa coisa, o que eu gosto. O que eu realmente gosto. Eu preciso encontrar isso. Isso é o mais fundamental. É eu querer fazer uma coisa que eu gosto, que me dá prazer. Porque se eu fazer uma coisa que eu não gosto, aí, me desculpa, se você faz uma coisa que você não gosta, você não vai conseguir ficar por muito tempo naquilo, É. porque você vai passar por situações difíceis, vai ter provações, e para você conseguir superar isso é só na determinação, no que gosta, né? Você tem que gostar no que faz, colocar o coração, que nem diz, na ponta da chuteira, e é essa mensagem que eu deixo aí, Gabi, enfim, o Equality. Excelente. Muito bom, obrigada. As pessoas acabam separando, na verdade, separando o lado pessoal do profissional, e na verdade é uma coisa só, né.
O lado profissional é você colocar suas habilidades, eh, fazer com que as suas habilidades tenham horas trabalho para que você se remunere. E aí você descobrindo quais são essas habilidades, né, no que você gosta de fazer e direcionando isso para uma forma de você ser ser remunerado, né, para que as suas horas valham mais dinheiro, você sobrevive, você monta business, você enriquece dependendo do, né, do objetivo de cada um, mas as pessoas esquecem. Mas daí a gente vai entrar em outro tema que a gente pode ficar falando mais umas 2 horas aqui, né, que Uhum. é, às vezes, escolhe uma faculdade porque os pais querem, ou porque talvez não É. tenha opção e aquilo ali foi o que apareceu. Esquece de olhar para o lado das habilidades. Eu só antes da gente encerrar, queria deixar isso como uma informação, que isso fez muito sentido para mim. Uma vez eu ouvi, eh eu estava meio perdida, assim, mas o que que eu quero? Onde eu qual que é o meu objetivo? Eu gostava de tantas coisas, eu tenho muitas habilidades, de Aham, verdade, assim, eu me sinto com muitas habilidades. E aí eu fiquei pensando: "Mas o que que eu realmente gosto?". E aí um treinador, numa palestra que eu estava assistindo, ele falou: "Volta e lembra de coisas que você fazia quando criança, que você gostava. Quais eram as brincadeiras que você gostava quando criança?". O que é um exercício para você? O que você faz que você poderia ficar fazendo por horas e perder a noção do tempo? O que sugestão. você tem habilidade? O que as tuas habilidades naturais você poderia embutir, colocar, expor para as outras pessoas que possa trazer benefícios na parte profissional? E aí eu comecei a juntar. O que que eu gostava de brincar quando criança, quais eram as minhas habilidades e coisas que eu posso ficar fazendo que eu perco a noção do tempo, sabe. Às vezes pode ser, eh, horas Eu já pass sei a minha, depois eu vou falar. já sabia, já eu essa, essa linha de pensamento me fez refletir e eu acho que eu queria falar isso para deixar para algumas pessoas, porque se fizer sentido para mais gente, ajudar mais gente, eu já ganhei a conversa de hoje, sabe. Porque é muito importante o que você falou, Jean. Hum, Obrigada, obrigada pela forma isso. com que você a forma simples com que você expressou uma coisa tão complexa, sabe. Fazer o que se gosta, hoje parece até um clichê, mas as pessoas estão acordando para isso, despertando em buscar para que possa encontrar sentido na vida, para que tenha mais saúde, que a produtividade aumente, né, a Uhum, produtividade aumenta isso, reflete exatamente. financeiramente, não tem como não refletir. É, exatamente. Tudo começa a fluir melhor, né, no momento que você faz uma coisa que você gosta, né. Eu, graças a Deus, que É, nem estão falando de eu com coalho ali, né, a gente sempre trabalhou envolvido com carro, então é um prazer isso. Hoje, momentaneamente, não estou, mas, enfim, eu gosto também de qualquer maneira, porque eu gosto de simulação, né, então para mim aquilo ali é bacana também. Mas é super importante, que nem você falou do ponto de vista produtivo até, se você não aquilo não te apetece, você não vai ser sempre uma briga, né, Gabi? Eu acho que, né, vai ser uma luta diária que nem vai ter algum obstáculo, não vai impedir, né? Quando você gosta, parece que o negócio vai fluir mais fácil, vai colocar vontade, vai, sei lá, vai fluir. E é isso sim. reflete nisso que você falou, justamente, a produtividade. A produtividade vai vir em cima disso. Se você não gosta, você vai sim, vai ficar engessado, não vai fluir, a coisa não vai. Então é super importante. Acho que a coisa mais importante, né, hoje em dia é você descobrir. Tem três coisas, duas coisas, né? Primeira coisa, até meu cunhado falou, é você escolher com quem vai se casar, uma decisão importante na vida, É. né? Você, né, escolher a profissão, né? E escolher a profissão é justamente, lógico, a gente não está fechado para sempre numa profissão, mas a gente tem que descobrir esse amor, né? Do que eu gosto? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. É difícil, isso não é fácil. Tem Não é pessoas que fácil. nascem com isso, que nem daí eu volto daí para o meu.
Você pega, por exemplo, Ayrton Senna, Nelson Piquet, são pilotos que eu admiro bastante. São caras super... Amavam, os dois amavam. Pergunta, né? Os dois amavam aquilo que faziam. Os dois. Né? Ou qualquer outro piloto ali que chega na Fórmula 1, por exemplo. O cara amava aquilo de paixão, fazia de tudo, né? Da melhor maneira possível, tanto até o Piquet. Aí então era super, né? O cara tinha uma habilidade além do normal para essa parte de mecânica. Além de bom piloto, ele era bom mecânico, porque ele gostava do que fazia. Simplesmente. É isso aí, Gostar gente. do que faz é não sofrer na síndrome do domingo à noite, né. É. Nossa. Quantas pessoas sofrem a síndrome do domingo à noite, né. Amanhã é segunda-feira, já começa a sofrer. Começa a ter um piripaque já ali, Quem sabe a gente antecipado. traz mais um pouquinho desse tema pro próximo episódio, né. Sim, eu vou hoje eu vou acabar diferente, assim, a pergunta final vai ser eu vou fazer a minha e você vai fazer a sua, Ah, é? planejada. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui, Tá bom, para nós 3, não só para o convidado. tá bom. Eu vou responder a minha. Vamos, faz a pergunta então. Vamos. A gente já tá Eu já adoro tá quando ele encerrando. quebra protocolos, assim, porque o André sempre me surpreende, eu gosto dessas surpresas. A gente já tá encerrando. Bom, eu quero você primeiro. O que você faz ou o que você faria por horas perdendo a noção de tempo? Ah, Sem perceber. eu já sei a resposta. Fale. Eu gosto muito eu me descobri nas organizações de eu direcionei para as organizações da casa, né. Eu me descobri com isso, Jean, há uns anos atrás, eu morava em Santa Catarina ainda, em Balneário Ah, Camboriú, e eu aham. descobri que um hábito que eu tenho de deixar as coisas todas no lugar, de gostar de ver cozinha, os armários da cozinha com cestinhas, com caixinhas, escritório, as roupas dobradas na mesma coisa. E só que hoje, aí eu vou trazer o paralelo com o que eu entendo hoje. Eu descobri que isso é uma habilidade para mim, que eu posso fazer por horas, porque eu consigo sentir a energia e o resultado que aquilo me traz. Então, eh, claro, trazendo de forma profissional, é um business, né. Hoje eu desenvolvo isso como um dos meus braços de negócio, mas eu descobri que isso mexe com a vida da pessoa. Né, a organização em si, ela mexe com a parte cerebral, com a parte energética da casa, comunicação, eh, que não é falada, né. Então isso me faz sentido e isso era uma coisa que eu faço desde criança. E você ficaria por horas fazendo e perdendo a noção do tempo. Ah, e uma das coisas, né, amor, uma das coisas. Isso Não, a aqui que a gente primeira tá que vem na fazendo cabeça, a primeira que vem na cabeça é foi essa. isso, mas hoje isso, estar conversando com as pessoas, trocar informações, isso para mim eu poderia fazer. Nós estamos gravando aqui numa sexta-feira à noite, né, depois de um dia de trabalho, né, Jean, você, a gente também, e aprender, ouvir novas histórias, isso para mim também poderia ficar Horas. horas. Uhum. E você, Jean, o que você hoje ficaria, o que vem primeiro na tua cabeça, que você ficaria horas fazendo, perdendo a noção do tempo? Olha, Coalho, teria várias, mas assim, eu vou falar para você, eu gosto da minha família, da minha mulher, eu sei que isso é família importantíssima, mas eu gostava, cara, como eu falei para você, eu sempre gostei muito de corrida de carro. Eu, eu me lembro quando eu era mais jovem, cara, eu tinha um sábado, só um, aliás, um domingo durante o ano, que tinha 3 corridas, mano. Era Mônaco lá, o Grande Prêmio de Mônaco, né, da Fórmula 1, que começava às 9 da manhã. Então eu acordava às 8. Aquilo para mim, cara, era assim, é êxtase para mim. Assistia o Grande Prêmio de Mônaco, aí de tarde almoçava, aí tinha as 500 milhas de Indianápolis, sempre era assim. Então, primeiro o Grande Prêmio de Mônaco, depois à tarde começava às 2 horas as 500 milhas, e as 500 milhas é uma corrida longa, né? Ele vai até às 5 horas, mais ou menos, sei lá, das 1 da tarde até às 4, depende. É que é uma corrida bem, depende do número de bandeiras amarelas. E aí, não satisfeito, ainda tinha a corrida da NASCAR, que vocês estão aí bem perto, que De era noite. 600 milhas da Coca-Cola ali, que era em Charlotte ali. 600 milhas ainda.
que daí eu começava lá pelas 6 horas e ia até às 11 da noite. E, cara, eu ficava o dia inteiro assistindo aquilo e eu achava legal, cara. Eu chegava no final do dia, cara, que eu adorava isso. Hoje em dia eu não tenho mais possibilidade de fazer isso, minha vida mudou bastante, mas aquela época da minha vida, assim, era aquilo que eu sempre queria fazer. Eu não cheguei não consegui chegar a fazer o que eu... Isso eu acho que era uma coisa que eu sempre, sabe, uma coisa que eu sempre gostei muito, era estar sempre envolvido com carro, mas isso aí para mim era assim, é o que eu mais gostava, sabe, Cláudio? Eu adorava isso. E era era um final de semana por ano, lógico, né? Que daí nos outros e as corridas não, né, ficavam tudo, mas tinha esse um final de semana em que as 3 corridas era tríplice coroa que o pessoal falava e eu ficava o dia inteiro, cara. Era o dia inteiro, então eu adorava isso. Nossa, precisa fazer mais vezes essas coisas, Jean. A gente não pode É, esquecer disso. A gente tem que. é, A gente tem família, a Isso gente alimenta a tem. alma, né? A gente tem família, mas a gente, conceitualmente, a gente tem que estar bem, só a gente, né? É que se Porque aí a vocês gente estiverem passa. bem, e se Isso. vocês estão bem, reflete aqui É. pro lado de cá da esposa, pros filhos. Vem pra cá, Jean. Quando vem visitar a gente aqui, que você vai estar perto lá A gente tá de pertinho de NASCAR. Tá Charlotte. pertinho de Charlotte. tem que Então, assistir as 600 milhas ao vivo lá. Tá convidado. convidado, Opa, fica eu aqui em vou ir, casa. eu vou dar um jeito. Bom, e eu vou falar a minha. Conta, amor. A Agora é minha, sua vez. hoje, Por favor. a primeira que eu penso é isso aqui. Você tá curtindo bastante, É né? isso aqui. Ó, que legal, cara. Eu perco a noção aqui. Perco a noção. Eu fico olhando a hora, porque eu tô olhando, controlando tudo aqui. Mas eu ficar conversando, trocando ideia, aprendendo de uma forma descontraída aqui, sem compromisso, né? Sem pressão, sem compromisso, sem. Isso aqui para mim é a primeira. Foi uma forma da gente se aproximar dos amigos, né? Sim, Fazer novos. sim, se reaproximar, fazer uma coisa nova. Mas eu sempre quis, né? Fazer essa questão do bater-papo, conversar, ouvir. E isso me faz perder um pouco noção Legal. de tempo. Eu fico feliz da gente poder tá proporcionando isso. Eu tô muito feliz. Obrigado. Ah, gente, adorei. Jean, Obrigado. muito obrigada por você Que isso. dedicar seu tempo, seu conhecimento, a sua experiência, né? Até compartilhar momentos tão pessoais, né? Porque aqui a gente compartilha os nossos momentos pessoais, né? É tão legal isso. Eu que agradeço, Gabi. Obrigado você. Coalho também. Eu tenho muita saudade, enfim, do Coalho mesmo, trabalhando com ele. Eu tenho muita saudade. Eu tenho que agradecer vocês Também, pelo Jean. convite. Foi bem gostoso estar aqui com vocês. Eu que agradeço vocês, tá bom? Também foi super gostoso estar aqui. Foi um papo bem bacana, bem descontraído, bem relaxado. E Essa é a se vocês ideia. gostaram, se eu fui útil de alguma forma, eu fico contente por causa disso, tá? De coração mesmo. Obrigado. Legal. Quem sabe novos projetos estão por vir, né? Sim. Esses bate-papos, a gente é super empreendedor, a gente sempre vê uma veia de negócios, juntar uma habilidade, um conhecimento. Quem sabe, né, Jean? Eu já falei pro Jean uma vez, aí a última vez que a gente conversou, eu falei, quem sabe Jean, a gente volta a trabalhar junto ainda, fazer alguma coisa juntos. Verdade. Então tá bom. Claro. Gente, esse foi mais um episódio aqui do Ninecast. Se você chegou aqui até o finalzinho desse vídeo, aproveita para curtir ele, compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Isso ajuda a gente, ajuda o algoritmo a entender que isso é importante. E compartilhando essa informação, leva esse conhecimento, esse bate-papo para quem você conhece e está precisando ouvir. Amor, quem quer te encontrar, qual que é o seu arroba? Insta, André Coalho 1, Uhum. e no LinkedIn, André Coalho. Legal. Jean, você quer compartilhar o teu arroba com as pessoas, seu LinkedIn? Fica à vontade. Meu LinkedIn é Jean Erhardt lá. Tem mais pessoas, como tem homônimo, tem pessoas que têm o mesmo nome que eu, mas enfim. A gente coloca depois na edição. Isso, Tá. por gentileza, tá bom? Pode deixar. Então, meu arroba é o Gabi Zaleski e esse foi mais um episódio do Ninecast. Um beijo, obrigada, amor. Beijo pra Obrigada, todos. Jean.
Um beijo, até a Obrigado, boa próxima, noite. pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.